faz parte do nosso dia a dia, dona Poliana Sorrentino. Isso mesmo, Erli do Povo. A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica da Paraíba promove hoje aqui em João Pessoa a segunda oficina de letramento antirracista e antimachista. Um evento gratuito com debates sobre educação, segurança e saúde, voltado ao enfrentamento do racismo e do machismo estrutural. Recebemos hoje aqui com muito orgulho, com muita satisfação, a advogada Carla Felipe Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica da Paraíba. Chega, eu falo com gosto, sabe, essa palavra, antirracismo, antimachismo, tudo que a gente tenta fazer aqui todos os dias. Seja muito bem-vinda, E é só o que a gente vê aqui, infelizmente. Infelizmente. Muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Erli. Bom dia, Poliana. Nós também falamos com muito gosto essa palavra, antimachismo, antirracismo. E, como diz Djamila Ribeiro, nós falamos do nosso lugar de privilégio, que a gente tem consciência que nós brancos temos muitos privilégios. E por isso mesmo precisamos lutar ainda mais contra o racismo, porque o racismo é um mal que assola a nossa sociedade e que não se justifica, porque nós temos uma população de maioria negra e parda. Então é algo estrutural, como Poliana falou, mas é algo que pode ser desconstruído. E a finalidade deste evento, que já é a segunda edição, segundo letramento, é que a gente possa desconstruir essa estrutura e fazer uma estrutura que adeque à população que existe, que é uma população de maioria negra e parda, uma população de maioria diversa. E é isso que a gente quer mostrar à população. Se a gente perguntasse o porquê da criação dessa oficina, era só escutar a rádio todo dia, é só assistir a televisão, pelo menos o programa que eu apresento todo dia de 11 horas, né? Já estava explicado o porquê da criação, né, dessa oficina. Mas eu queria ouvir da senhora o porquê dessa criação. O que nos chocou e o que nos fez criar foi justamente essa percepção de que ainda temos essa estrutura racista e machista e diante de situações corriqueiras que acontecem com qualquer pessoa, independente da cor e da raça, o tratamento é diferenciado quando é alguém da raça negra ou alguém da raça branca. O tratamento por repórteres, pela própria polícia, pela própria justiça, pela própria sociedade. E isso não se pode admitir, porque nós temos leis e perante a lei nós somos todos iguais. Então nós temos que fazer essa lei valer, funcionar efetivamente. Então o que nos chocou foram algumas matérias, algumas falas, principalmente na questão do machismo, quando, por exemplo, acontece um feminicídio e alguns repórteres, alguns canais de TV, algumas mídias dão voz ao feminicida, quando aquela mulher não pode mais nem se defender. E ainda por cima justificam esse feminicídio por conta de uma traição. Comportamento da vítima. Pelo comportamento da vítima, Poliana completou muito bem. Então isso foi nos chocando e nós chegamos à conclusão que era chegado o momento da gente começar a falar nisso e a ensinar. Porque eu me indignei num caso específico que aconteceu um feminicídio lá na minha cidade, em Campina Grande, e fiz uma carta aberta ao repórter que deu voz, fala e que deixou o cara justificar o que tinha cometido. E aí ele me procurou, eu achei de uma grandeza muito grande dele, de uma humildade muito grande, e é assim que a gente cresce. Ele disse: doutora, me perdoe, eu não percebia que eu estava fazendo isso. Eu pensei que eu estava fazendo o meu trabalho normal. E como a moça morreu, eu tinha que escutar pelo menos ele. Eu disse: não, meu querido, você não vai escutar mais os homicidas, os feminicidas. Você vai deixar que a justiça tome conta e vai evitar que isso seja propagado como uma justificativa. E aí ele disse: doutora, por que é que vocês não fazem? Vocês precisam nos ensinar. Pronto. E aí foi que veio a ideia do letramento, porque inclusive nós cometemos muitos atos machistas e racistas pela estrutura, né, Poliana? E vamos repetindo isso e isso vai consolidando involuntariamente. Então tem palavras que a gente diz, que a gente pensa que não é um racismo e é, inclusive, palavras que são até bonitas entre duas grandes aspas. Por exemplo, eu vejo pessoas importantes, influentes falando: fulano quis me denegrir. Usando a palavra denegrir como se fosse colocar algo ruim e estabelecendo essa união entre algo ruim com o negro. Eu que sou repórter,
e apresento aqui, me policio direto e é uma desconstrução e tem que ser feita. Palavras, Erli do Povo, como criado mudo, como mercado negro para se falar de algo e leva-se que seja tempo, né? ilícito e Leva-se regular. tempo. Por exemplo, a coisa está preta. São ditados populares, estruturais. Fulano de tal foi pego em um ritual de magia negra. Entende? Então, isso tudo são falas racistas que vão impregnando. A gente. Mas isso também é muito exagero. Não, não é exagero. Porque pode ferir isso alguém. Dói, isso fere. Isso solidifica um comportamento que me faz, porque sou branca, ser melhor do que alguém que é negro, isso não é justificável. E nós, enquanto sociedade, que evoluímos muito, precisamos evoluir mais e tirar do nosso calendário, do nosso dicionário, da nossa gramática, essas práticas e passar a ter atitudes que sejam mais humanas e que englobem todo mundo. E se você, em pleno 2025, se você identifica determinadas situações dessa e você não se incomoda, tá? O problema é você. Você não se incomoda, o problema é você. O problema já é você. Você já tem que procurar terapia. As pessoas buscam conhecimento por tanta coisa, gente. Às vezes um morango do amor que viraliza e você não busca um conhecimento para a sua atividade, para exercer a sua atividade com respeito. Isso eu combato nas ruas, viu, doutora? Eu fico sempre alerta. Com respeito e humanidade, né, Poliana? Principalmente, fazer aquele trabalho humanizado, né? Se aproximar das pessoas, acolher e sem julgamentos. Isso. Porque, por exemplo, quando a senhora fala aí, né, que a gente sabe que a maioria das pessoas que são assassinadas são pessoas pretas, que são assassinadas todos os dias, a grande maioria, pessoas jovens. Aí você chega para abordar uma mãe, um pai, alguém que foi assassinado e fazer um julgamento do filho. Talvez o filho tenha tido uma vida, né, que não deveria condizer com a realidade do cidadão de bem. Mas o pai, a mãe, brigou, lutou, e você já chegar já chegar acusando né? E muitas vezes acusa sem nem verdade de causa, né? Não espera nem para... Nós não somos nem capazes de acusar e não espera um julgamento, não espera nada disso. Já vai condenando simplesmente pela cor e pela condição social. Isso é muito grave, a gente precisa acabar com isso. Segunda edição, né? Dessa oficina. O que é que a gente traz da primeira edição para essa segunda de aprendizado e o que mudou nesse um ano para cá, né? Vamos fazendo essa junção da primeira edição para essa segunda. A primeira edição aconteceu em Campina Grande, semeamos frutos e tanto que ela floresceu, né? Nessa segunda edição a gente tem mais conferencistas, mais palestrantes, né? Temos o deputado Renato Freitas, que é um exemplo de vitória, um exemplo de sucesso, e ele vem falar sobre a questão da violência com a comunidade negra e as alternativas para que a gente diminua essa violência, para que a gente consiga ter uma sociedade mais pacificada. Melhoramos bastante, porque nós já saímos da primeira edição com alguns direcionamentos e nessa edição agora nós já vamos tratar temas específicos, porque a gente falou de modo genérico do racismo e do machismo na primeira edição. Nessa segunda edição, a gente vai ter 3 focos específicos: saúde, educação e segurança, porque sabemos que são os maiores gargalos que a comunidade feminina e negra... Saúde, educação e segurança. E enquanto a gente vai conversando com a doutora Carla Felinto, eu já vou conferindo que está em destaque aqui no nosso portal T5, da nossa rede Tambal de Comunicação, a matéria completa falando o seguinte: a oficina aborda temas antirracista e antimachista, com participação de especialistas de todo o país. Evento gratuito, essa palavra é bacana pra gente. Será realizado no TRT, na 13ª região, e debaterá a justiça racial, educação, saúde e segurança pública. Gratuito, mas requer inscrição. Então, por isso que a gente está pedindo para que você acesse o portal T5 agora e faça a sua inscrição, que dá tempo, né, doutora? Dá tempo, sim. A inscrição, inclusive, garante o recebimento de um certificado. E eu queria aproveitar, agradecer aqui a parceria, o apoio do Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa da presidente, doutora Hermenegilda, que foi fundamental para que o evento acontecesse. Inclusive, parabenizar pelo tribunal ter enfrentado pautas que são extremamente importantes para a sociedade, não só
contra o racismo, mas contra o machismo, contra o preconceito de uma maneira geral. Parabenizar todo o tribunal e agradecer todo o apoio, toda a estrutura que nós estamos recebendo lá. Essa inscrição lá no Portal T5 é acesso. Quem quiser ir, pode fazer a inscrição. Quem quiser ir, Erli, pode ir. Quem quiser se inscrever para ganhar o certificado de horas, por exemplo, o pessoal que é da faculdade, da universidade, precisa muito de horas para atestar a prática, né? E aí eles podem se inscrever lá, onde Poliana já falou, no SIG Eventos, e recebem o certificado. Mas quem não tem interesse em certificado, pode simplesmente se dirigir ao Tribunal Regional do Trabalho no centro da cidade. Qualquer público? Qualquer público. A gente chama, convida a imprensa, a comunidade jurídica, os estudantes, porque somos nós que exercemos mais a palavra, a escrita, que reproduz muito o machismo e o machismo, o racismo e o machismo. Mas a comunidade inteira, a sociedade inteira é foco e tem interesse nesse assunto. Então, quem quiser aprender com grandes nomes do direito, seja muito bem-vindo. A proposta é trazer, na verdade, a proposta é envolver estudantes, jornalistas, público em geral, tá? E sobre o tema, letramento, antirracismo e antimachismo, tá? Eu queria que a senhora falasse sobre isso aqui e a importância nesse dia, desses eventos em colocar na sociedade, plantar essa semente para a gente ir colhendo. Eu sei que vai demorar um pouco, mas para a gente colher, para os nossos filhos, por exemplo. Perceba, nós tivemos uma das maiores escravidões do mundo, né? As leis anti-escravidão... Uma vergonha que a gente tem para a nossa história. É uma vergonha para a nossa história. Elas foram criadas, como a própria história diz, para inglês ver, para manter determinados segmentos funcionando, mas na prática nós fomos o último país a encerrar com a escravidão. E quando encerrou essa escravidão, ela foi feita de maneira abrupta, as pessoas foram jogadas na rua, sem estrutura, sem apoio, sem educação, sem absolutamente nada. E nós temos toda essa dívida com essa comunidade. Então, para a gente mudar uma história como essa, não é assim. Não é com um letramento, não é com um curso, não é com uma semana. Infelizmente, é algo cultural, estrutural, que demanda um trabalho. E esse trabalho de letramento, de orientação, de mostrar, olha, você não faz isso, que isso está errado, isso é racismo. Olha, não faz isso, que isso é machismo. Então, é plantar semente, é plantar tâmara, para daqui talvez a 150 anos a gente possa colher, não nós, né, porque não estaremos mais aqui, mas as gerações vindouras. E se a nossa meta é evoluir, a gente tem que tocar nesses assuntos. Gostaria de pedir para que a senhora colocasse o fone de ouvido, porque temos ouvinte em linha querendo abordar esse assunto. Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Erli, bom dia, minha amiga Poliana. Eu quero fazer um questionamento aqui referente à Lei Maria da Penha, meu amigo Erli e minha amiga Poliana. Porque em vez dessa Lei Maria da Penha, quando foi criada, não procurassem melhorar o Código Penal brasileiro? Porque a gente vê que muitas vezes é uma questão ideológica, né? Então eu acho que depois dessa Lei Maria da Penha, os crimes contra as mulheres cresceu muito. Eu tenho 60 anos de idade, nasci no Rangel e não vi esse tipo de crime. Hoje, você vê, banalizou-se os caras bater em mulher, assassinar mulheres, que eu mesmo eu fico arretado quando eu vejo uma situação dessa. Porque eu nasci de uma mulher, eu tenho uma mulher que é minha esposa, eu tenho filhas, eu tenho tias. Então eu fico revoltado. Eu lembro que quando eu trabalhava na 4ª Delegacia no Gás, em 89, uma senhora apanhou e ela morava porta da delegacia, apanhou do marido, né? Nós fomos lá, pegamos o cara, demos uma peia segura. Essa mulher depois foi e nos processou. Quer dizer, respondi um processo quase 10 anos. Então eu acho que a Lei Maria da Penha, ela não vingou. É questão mais ideológica, né? Eu volto a falar. Eu acredito que todas as leis só vigoram quando se mexer no Código Penal, punir. Você vê que nos Estados Unidos nós não temos esse tipo de atos, né, de mulheres estar sendo mortas, apanhando de homens. Não existe. Então fica aqui a minha pergunta à doutora aí, referente a essa situação dessa Lei Maria da Penha. Se não seria melhor ter
trabalhar do Código Penal. E eu vou mais além, eu acho que as leis, às vezes, atrapalham. Eu acho que o Código Penal tem que ser mexido, tem que ser pronto para punir todo tipo de crime, independente de ideologia, de cor, de raça e de gênero. Um abraço, bom dia. Valeu, Gilmar. Gilmar participando com a gente do Jardim Oceania, região do Bessa também. Sempre participa com a gente, Gilmar. Não se tinha, não se denunciava. Eu acho que existe diferença. hoje tá mais em evidência, né? O telefone de ligar tá mais em evidência. A mulher tá mais encorajada a dizer assim, ó, eu sou... Câmeras, os flagrantes, as cobranças. Isso. Na realidade, ele fala que é uma questão ideológica. Infelizmente, não é ideológica, Gilmar. Na realidade, a violência contra a mulher, ela existe há muitos anos. Qual é a grande questão? E, inclusive, ela aumentou bastante e as cientistas se perguntam, aumentou efetivamente ou as mulheres começaram a criar coragem de denunciar? Porque, por exemplo, Gilmar diz, eu morei 20 anos e não tinha isso. O que é que acontecia muito, Gilmar? A mulher apanhava e ficava calada. Ficava trancada dentro de casa, ficava escondida, não dizia a ninguém. Quando cicatrizava é que ela voltava à sociedade, ao encontro das vizinhas e tal. Hoje em dia, as mulheres, elas são responsáveis muitas vezes pela manutenção do seu lar, pelo sustento dos seus filhos. Então, elas não se submetem mais a esse tipo de coisa. E sabem que já existe um canal de denúncia, que existe lei. E que está, depois que a lei foi transformada, o Código Penal, na realidade, Gilmar, ele vai sendo atualizado de acordo com a necessidade. E essas leis que são criadas extraordinárias, elas vão fazendo parte. Então, quem é punido pela Lei Maria da Penha é uma punição de direito penal, é uma punição criminal. Então, é a atualização, normalmente, não precisa mudar todo o código, mas a tendência é que o código já está sendo atualizado de acordo com a necessidade. Agora, o aumento é realmente o aumento de mulheres buscando a solução. E a única alternativa é essa, é que a mulher não admita a escalada da violência. Porque, inclusive, existem estudos científicos que comprovam que a mulher, quando ela vai se submetendo, ela primeiro ele tolhe a liberdade dela ser quem ela é. Ah, não, você não vai com fulana. Ah, tire essa roupa, mude esse cabelo. E essa violência, isso já é uma violência psicológica, né? Ele vai poldando essa mulher e ela vai escalonando até chegar a uma agressão física ou, infelizmente, em alguns casos mais graves, a um feminicídio. Então, qual é a orientação que os estudos comprovam, inclusive o trabalho que é feito pelo Estado, o Estado Democrático, o Estado Paraíba também, a União, é que sofreu qualquer tipo de violência, denuncie. Saia logo dessa relação. Não espere acontecer. Inclusive, infelizmente, nesse relato da vítima do Rio Grande do Norte, ela relata que ele já era agressivo, que ele já tratava mal, mas que ela pensava que ele iria melhorar e que ele tinha passado um tempo até bem. Ela disse que isso se espantou porque ele estava tão bem e, de repente, ele age daquele jeito. Então, isso é cientificamente. Exatamente. Então, isso é científico. Ela já percebia e ela foi suportando e a violência foi escalonando. Foi se acostumando. Né? Foi se acostumando. Então, a orientação é, surgiu qualquer violência, saia desse relacionamento. Ele não vai melhorar, ele não vai mudar. Doutora, a tendência é piorar. Vamos falar do evento em si? Bora horário, tudo bem direitinho com aqui. A doutora Carla, vou fazer a minha inscrição. Convite para quem está em casa. Quer fazer a inscrição bem rapidinho, como ele vai fazer agora? Acesse portalT5.com.br. Horário, local e aquele convite final, doutora Carla. Iniciamos às 9 horas no TRT, no centro da cidade, né? E vamos até o meio-dia, paramos para o almoço, retornamos às 14 horas, hoje, daqui a pouco, retornamos às 14 horas e vamos até às 18 horas, com palestras imperdíveis, a exemplo da palestra de professora Bruna, professor Helry Charrier, doutor André Cavalcante, que é um juiz de direito, doutor Renato Freitas, que está vindo do Paraná, que é deputado, e outros grandes nomes que vão nos orientar, nos ajudar para que a gente possa aprender acerca de letramento antirracista e antimachista. Todos convidados, quem puder levar 1 quilo de alimento para que a gente possa doar depois a uma instituição de caridade, é a nossa contrapartida, a nossa gratidão para esse evento que está sendo gratuito.
E quem quiser mais informações também, é só entrar em contato através dos perfis @oficina, letramento racial, tem também o @mulheres, ABMCJPB e @nepp.fpb no Instagram. No Instagram da doutora aqui também, doutora Carla Felinto. Na realidade, já tô seguindo já. O meu Instagram é Felinto Carla. Eu queria agradecer às minhas companheiras de ABMCJ, que são todas muito solícitas e estão muito empenhadas nesse evento, e dizer que fazemos isso com muito carinho, porque sabemos que o caminho para uma sociedade melhorar é através da educação. Vou seguir agora mesmo também. Felinto Carla já está aqui. Perfeito. Que honra ser seguida por vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, boa sorte e parabéns. Muito obrigada a vocês. Aguardamos todos vocês mais tarde por lá. Muito obrigada. Bom dia. Vou perguntar ela aqui em off, quem não pode ir agora de manhã, que eu estou na TV, se pode ir à tarde. Então eu vou perguntar ela aqui. Vamos seguindo, dona Poliana Sorrentino.